Entender. Assim como faltava na vida do profeta Isaías, também faltava na vida do Gideão. Também, talvez está faltando um pouco na minha vida também nesta noite. E eu estou aqui diante da ministração desta palavra, precisando melhorar cada dia na presença do Senhor, igreja. Quantos precisa melhorar? Levante a mão. Só quem entende esta palavra. Todos nós somos humildes para entender que todos nós precisamos melhorar. E esse homem, você vai descobrir que ele tinha todas essas qualidades, mas ele faltava alguma coisa. Ele ia para a igreja, fazia as orações, mas você vai descobrir que nessa mesma história, se você for ler, você vai descobrir que teve um período da vida desse homem que ele traz. Naquela época não era, tinha que trazer animais, né, para oferecer diante do altar do Senhor, né? Hoje não é mais assim, mas naquela época era, na época do Gideão era assim. E a Bíblia diz que ele foi na casa dele. Quando o anjo aparece lá no lagar, ele vai na casa dele e traz o que, igreja? Ele traz um cabrito. Quem sabe o que é cabrito? O irmão lá conhece. Traz um cabrito para entregar para Deus. Preste bem atenção. Aqui representa aquelas pessoas que quer fazer a obra do Senhor de qualquer jeito. O Gideão tinha suas qualidades, sim, tinha, como eu e você tem. Mas a palavra está dizendo para nós melhorar nesta noite. Quantos estão entendendo a palavra nesta noite? Daí o Gideão traz um cabrito e oferece para Deus. Aí Deus recebe, né? Mas só que mais na frente, lá no versículo 28, acho que é 28, se não me falha a memória, ele tem o que no quintal da casa dele guardado? Ele tem um boi de 7 anos. Ele tem um boi de 7 anos. E se você for ler essa história, você vai descobrir que o boi que estava guardado lá no quintal do Gideão não era para Deus. Sabe para quem era? Era para um Deus chamado Baal. Ele precisava melhorar ou não precisava? Precisava, né? Ele podia muito bem aqui, como homem de Deus, trazer o boi para Deus e talvez levar o cabrito para Baal, né? Assim ainda dava até para passar um pouco a história aqui do Gideão, né? Mas ele trouxe foi o cabrito para Deus e guardou o boi para Baal. E era um boi de 7 anos, estava guardado. Mas só que Deus, ele conhece tudo, né? Ele conhece nós na igreja e conhece nós lá dentro da nossa casa, não é verdade? Ele conhece tudo. Ele sabe o que nós temos guardado dentro de casa. Ele sabe como é o nosso comportamento diante da igreja, quando nós estamos junto com os irmãos. E também ele sabe o nosso comportamento quando nós estamos lá dentro de casa, só nós com a nossa família. O Senhor sabe tudo isso. E ele sabia da vida de Gideão. E quando ele foi na casa de Gideão, a Bíblia diz que ele descobriu que lá estava o boi gordo, guardado. E o que representa isso, trazendo para a nossa vida espiritual? É aquela pessoa que muitas das vezes vai trazer uma oferta para a igreja. Você que dizima na igreja também, representa isso aqui, ó. Representa o cabrito e representa o boi. Você está entendendo? Porque quando nós falamos de melhorar, o glória vai embora, não vai? Vai, né? Beleza, meu mano. Quando nós terminamos de profetizar, o glória também vai embora, irmão. Mas a mensagem melhor é essas mensagens assim que fala profundamente naquilo que precisamos de mudança, né? Essa mensagem assim que fala diretamente naquilo que precisamos melhorar.
E aqui nós estamos falando da vida do Gideão. E talvez você que está aqui nesta noite precisa ouvir esta palavra. E talvez o Espírito Santo de Deus está falando com você agora, dizendo para você qual é a área que só você sabe nesta noite que precisa melhorar diante da presença do Senhor. E esse homem chamado Gideão, ele tinha todas essas características, um homem valente, um homem valoroso. E depois que ele passa por essa prova, ele começa a quebrar todos os altares que tinha na casa dele, que ele oferecia para outros deuses diferentes. Ele quebrou tudo e começou a servir só o Deus verdadeiro. Só o nosso Deus verdadeiro, esse Deus que está aqui conosco nessa noite. E quando ele passa por essa situação, quando ele passa por essa transformação que precisava ser transformada na vida dele, o Senhor começa a colocar um cargo maior, começa a colocar uma responsabilidade maior na vida de Gideão. Gideão, agora você vai pegar os homens para lutar, e eu vou te dar vitória. E Gideão foi e selecionou o povo, e a Bíblia diz que veio 32 mil homens, depois que ele passa por essa transformação. E o Senhor reprova aqueles 32, eu sei que foi diminuindo, para resumir aqui, porque você já conhece a história, foi resumindo, foram levar os homens para beber água lá no rio, e a Bíblia diz que muitos bebiam água, meteu a boca dentro do rio e começou a beber água, e outros não, outros pegavam